Shalom, igreja. Para quem já me conhece, vai fazer um ano que eu me converti, que eu venho para a igreja. E todo dia que eu venho para a igreja, eu aprendo coisas novas sobre Deus. E falar de Deus me emociona, porque Ele nunca desistiu de mim. E eu sou muito grato a Ele. Eu queria agradecer muito a Ele hoje. Queria agradecer ao pastor, a pastora, a todos vocês, que são como família para mim. A montanha, quando saiu a inscrição, eu já falei que ia para a montanha. Eu falei para o Anthony, para ele fazer a inscrição, né? E já ele todo animado, começou a comprar as coisas, falou, não tem dinheiro ainda para comprar, espera, tá cedo ainda. E agradecer a ele, a minha esposa, que me incentivaram, principalmente o Anthony que montou a minha mochila, ele que correu atrás para comprar as coisas. E nesse meio tempo, eu tenho um outro filho, acho que vocês conhecem, né? O Guilherme. No começo ele não queria ir, mas depois a gente conseguiu fazer a cabeça dele. Aí ele falou, tá bom, eu vou. Eu quero matar essa curiosidade de subir a montanha. E ele ficou animado para subir a montanha. E quando eu comecei a subir a montanha, eu acho que todo homem subiu com um propósito. Eu tinha um propósito. E eu falei com Deus. E já na primeira noite ele falou comigo. Ali eu entendi, comecei a entender a montanha. Mas o físico estava falando muito pesado. Tinha muita gente que estava cansado, eu estava cansado. Tinha um rapaz de 15 anos da minha família, que ele fazia academia. Ele começou a passar mal, começou a faltar ar, ele não conseguia respirar. Eu via o sofrimento dele e eu pensava, né? Já subindo a montanha, falei, quando que a gente vai parar para montar barraca? Que aí eu falei, a gente não vai dormir? Será que a gente não vai ter janta? Eu fiquei pensando. Aí sobe, nada. Eu falei, acho que a gente vai caminhar até amanhecer. Eu já coloquei na minha cabeça que a gente vai caminhar até amanhecer. Quando eu pensei isso, eles pararam e nós montamos uma barraca. A gente queria subir mais ainda. Aí a gente viu que você não estava aguentando, a gente parou. Não, ali era o ponto. E no segundo dia, quando a gente acordou cedo já, quando a gente começou a fazer a caminhada, o cansaço físico ainda estava ali, não deu para descansar aquela noite. Inclusive, acho que eu nem dormi direito, eu acordei antes dos acontecer. E eu escutava as pessoas falando, né, que a montanha não era física e era espiritual. Só que eu não entendia, porque o cansaço, o físico falava mais alto. Só que no segundo dia à noite, eu comecei a entender que aí já estava o cansaço físico, já estava me consumindo, né? Aí eu comecei a entender porque eles falavam louvem, adore o Senhor.
orem. Foi aí quando eu comecei a me entregar a Deus e a orar e a louvar com fé. E aquilo lá o cansaço físico foi saindo do meu corpo. A mochila que eu achava que estava pesada já não pesava mais nas minhas costas. E toda vez quando eu sentia cansaço, eu começava a orar, começava a pedir a Deus que Ele me desse forças, e Ele me atendia. E eu consegui subir aquela montanha. Um propósito que eu tinha era ser um bom pai, um bom marido, um bom filho. E eu posso dizer que eu saí dessa montanha mais forte. Os medos que eu tinha, ficou tudo lá. Se fosse o Carlos antes da montanha, acho que estaria chorando hoje aqui. Ontem na célula, eu e minha esposa conversamos com o nosso líder, o Júnior. Cadê o Júnior? Júnior. Alguns problemas que estavam acontecendo na nossa casa. E ele me aconselhou, ore, peça a Deus, peça orientação a Ele. Eu orei, eu pedi orientação. O problema é com meu filho Guilherme. Infelizmente, eu não culpo ele, porque eu falo, às vezes os filhos é o espelho dos pais. Eu fui muito ausente na vida dele. E eu não posso exigir dele, porque hoje ele é um homem, está com 25 anos. Vai fazer 26. Aliás, vai fazer 26. Então eu não posso cobrar dele muita coisa, como um pai e filho, porque até pouco tempo atrás ele não me via como pai. Só que a convivência, assim, ele vendo a gente vindo para a igreja, ele começou a ver um lado diferente nosso. Então ele começou a me enxergar mais como um pai, como família, porque ele não tinha isso. Ele falou que não tem isso no Brasil, não tinha isso no Brasil. Então, e a montanha, eu acreditava que ia transformar ele. Por um momento eu achei que ia transformar ele. Infelizmente, ele não crê em Deus. Só que na montanha, eu falei, Deus vai falar com ele, vai tocar no coração dele. Eu orei, eu orava, eu continuo orando para que Deus faça um milagre na vida dele. Ele desceu a montanha e ele falou, eu quero vir mais para a igreja. Eu quero ter esse estilo de vida que vocês têm. Só que só foi aquela semana. Passou uma semana já, ele começou a agir estranho em casa. Aí eu falei para minha esposa conversar com ele, mas conversar com jeito, o que está acontecendo. E ele foi muito estúpido com minha esposa. Um tempo atrás eu já tinha conversado com um pastor, e ele tinha me orientado já uma vez, que se passasse até aquele ponto, se passasse daquele ponto, infelizmente, eu vou ter que tomar uma decisão. Hoje era para ser um dia triste na minha vida. Se fosse o Carlos,
passado, antes da montanhas, que estaria hoje aqui chorando, questionando a Deus. Mas a montanha me transformou, me fez um homem mais forte. E eu aprendi a escutar a voz de Deus. Quando a gente clama pelo nome dEle, quando a gente conversa com Ele, Ele responde. E Deus me deu uma resposta. Eu não vou desistir do meu filho, mas eu vou deixar ele seguir a vida dele, porque eu não posso prender ele, eu posso obrigar ele, eu não posso forçar ele a acreditar em Deus, porque o pouco que eu tenho como um relacionamento de pai e filho, o pouco que eu consegui esse tempo, eu não posso destruir. Então eu abro mão, vou deixar ele seguir a vida dele, sabe? É muito difícil para mim, porque na montanha eu aprendi que família é tudo. Família não se abandona. É duro, é difícil, mas Deus me deu uma orientação. Eu falei com ele, ele me respondeu. Então, eu vou continuar orando, eu não vou abandonar ele, e eu creio que um dia Deus ainda vai tocar no coração dele. Eu não posso obrigar ele. Eu trabalhei hoje o dia inteiro, minha esposa mandou uma mensagem, falou que queria conversar comigo. Eu já pensei, já coisa ruim, né? Só que eu não respondi porque eu estava trabalhando. Aí quando eu estava vindo para a igreja, aí eu perguntei para ela o que você queria falar comigo. Aí ela falou a conversa que ela teve com meu filho. Aí ela falou, nervosa. E eu tomei essa decisão, que eu não vou mais forçar, não vou pedir para ele ficar morando já com nós, que eu vou deixar ele seguir a vida dele, mas não vou desistir dele. Eu vou continuar orando, vou pedir a Deus para que toque no coração dele, que eu creio que Deus nunca desistiu de mim, então quem sou eu para desistir dele? Aleluia. O que eu posso fazer agora é apenas orar e pedir a Deus. E é isso. A montanha me fez um novo homem, um homem mais forte, um homem sem medo. E o que eu tenho a dizer para os homens que não subiram, que subam. Suba a montanha. Vocês vão saber os verdadeiros significados de família. Amém? Pessoal. Tá mais fresco o culto, gente? Hoje tá, a culpa é minha, viu, pessoal? A culpa é dele. A culpa é minha, meu. Ele melhorou Mas os ares aqui. Estamos trabalhando para melhorar mais ainda. Vai melhorar, em nome de Jesus. São praticamente quase 6 anos de caminhada com o pastor. E até hoje, o meu pastor nunca errou comigo. Todas as vezes que ele me aconselhava, quando eu fazia, não escutava os conselhos dele, eu sempre acabava mal. Mas eu sempre ouvi ele. E eu fui para a montanha com o coração aberto. Eu já sabia que Deus ia falar comigo. Como Deus já tinha falado comigo a primeira vez que eu subi um Monte Fuji com o pastor. Que foi uma bênção, foi um milagre mesmo lá em cima. Eu consegui chegar lá em cima, foi um milagre. E Deus fez promessas para mim. E eu peguei essas promessas.
Só que durante essa caminhada, vindo, andando com a igreja, eu vindo para a igreja, ajudando, fazendo meu trabalho na igreja, eu acabei caindo na minha montanha do comodismo. Muitas das vezes a gente se pega nessa posição. Muitos de nós pode estar começando hoje, como há 10 anos, 20 anos, pode cair na montanha do comodismo e esqueceu as promessas de Deus. A montanha, toda hora eu ouvia, não é físico, é espiritual. E realmente não é físico, é espiritual. Antes de subir a montanha, eu já havia 4 anos que não tinha mais dor no joelho. Nos 2 joelhos, que eu não tinha cartilagem entre das 2 partes do joelho. E Deus tinha me curado disso. Só que na última semana eu estava com muita dor no joelho. Eu falei, nossa, como que eu vou subir com essa mochila pesada? Eu falei, não, mas eu vou. Me posicionei e falei, vou. Chegando lá, a dor tinha diminuído. Porém, começou a dor de cabeça. Peguei até o dia que a gente teve uma oração de madrugada, que eu não sabia nem a hora que era, que eu vi também o pessoal passando louvando. Eu falei, nossa, que hora que eu dormi? Agora eu fechei o olho e acabei acordando. Mas falei, vamos lá. Vamos orar. Foi uma bênção também. Nesse dia, a minha dor de cabeça sumiu. À noite, depois que voltamos da oração, eu tive sonhos maravilhosos. E a dor de cabeça sumiu. Só que a montanha ainda não tinha terminado. Quando eu comecei a subir, terminar a montanha, chegou uma parte que ficou muito difícil. Eu comecei a sentir a minha perna, comecei a sentir de novo a mesma cãibra que eu tive no Monte Fuji. E nesse momento eu comecei a lembrar o que Deus tinha feito na minha vida, tudo que Ele tinha feito na minha vida até agora, e eu não tinha deixado. E eu comecei a chorar. Aí comecei a chorar, e começou a ficar difícil de subir. Nessa hora o irmão passou, falou, me dá sua mochila, me dá. Eu falei, não, pode deixar que eu continuo. Me dá sua mochila. Ele pegou, tomou a mochila de mim. Falei, nossa. Aí eu comecei a andar, mas com dificuldade ainda. Nessa hora o Akira e mais o irmão Renato, que estava ali da minha família, falou, o que aconteceu? Vamos. Eu falei, não está dando. Aí eles começaram a orar. Falei assim, Senhor, tira toda essa dor dele. A cãibra vai embora agora. E eu falei, eu só confirmando, falei, sim, meu Pai, sim, meu Deus. Aí eles, vamos, vou te carregar. Eu falei, não, Deus já me curou, eu vou andar, eu vou continuar. E nessa hora eu peguei os 2 cajadinhos e comecei a caminhar. E fui atrás do irmão que estava com a minha mochila. Eu falei, pode devolver a mochila? Ele falou, não, eu levo. Eu falei, não, essa mochila é minha e eu tenho que terminar com ela. E eu peguei de volta, terminei. A hora que eu cheguei lá em cima, foi a coisa mais maravilhosa. Foi a mesma sensação que eu senti lá no topo do Monte Fuji. Quando Deus cobriu toda a montanha de fumaça. Foi a mesma sensação. Foi a mesma glória de Deus que desceu naquele momento. Eu vi no homem chorando. Homens que venceram aquela montanha. Foi a coisa mais maravilhosa. E nessa hora eu comecei a entender que a minha montanha do comodismo, eu tinha que vencer ela e me posicionar mais. E hoje eu entendo que meu posicionamento mexe no reino espiritual. Quando eu me posiciono, coisas espirituais acontecem. Não falo para vocês que a minha vida melhorou depois que eu desci da montanha, porque não melhorou. As minhas contas ainda continuam, as minhas guerras continuam, mas eu sei que meu posicionamento eu não posso sair. Tive guerras depois que eu desci a montanha, mas isso daí, uma coisa fica mais para frente quando um dia posso contar para vocês, mas é espiritual, realmente é muito espiritual. E toda vez que eu tomo um posicionamento no reino, Satanás não fica contente e algo acontece. Por isso eu falo para vocês, irmãos, família não se abandona. Não é só a família nossa, minha esposa, mas a família da igreja.
Porque aqui nós encontramos o apoio para poder continuar. E eu sei que eu vou continuar. Ainda tem muito ainda para fazer. São 12 igrejas, pastor. E eu estarei aqui junto com o senhor, fazendo a parte elétrica, a parte de ar, o que for precisar levantar a parede, eu estarei aqui. E eu vou continuar. E essa subida para o monte só veio a confirmar o que Deus tem feito na minha vida e o que eu tenho que fazer. Amém. E eu vou chegar no final ainda. Amém. Pela glória de Deus. Shalom, shalom, irmãos. Ei, deixa eu te falar, você é o legendário mais novo do Japão, sabia? Você Privilégio. bateu o recorde, o mais novo do Japão. Amém. Glória a Deus. Queria agradecer primeiramente o pastor, porque eu não sabia se eu ia poder ir por causa da idade. Aí o pastor, ele que confirmou, incentivou, né? E cada um tem a sua experiência com Deus, sua montanha, seu propósito. E a minha, até o Legendários, eu tinha recebido muitas promessas de Deus. Eu estava um tempo na dimensão das promessas. Aí o Senhor falava coisas para mim. Aí eu falava, uau, Senhor, eu vou viver tudo isso. Uau, que maravilha. Só que muitas das vezes, o medo, ele cega a gente. O medo, ele me pegou de eu não viver a promessa. Por um tempo que o Senhor estava fazendo muitas promessas. No meu celular já tem mais de 50 promessas que o Espírito Santo fez para mim. Só que aí ainda não era o tempo de manifestar. E quando eu fui no Legendários, o Espírito Santo falou, eu vou realizar 3 promessas. E aí eu criei. E eu fui lá na montanha pelo propósito de receber as promessas. Porém, lá ele me chamou para uma aliança com Deus. Porque quem fica na dimensão das promessas não vive a realização delas. Mas para viver a realização das promessas, você tem que partir para a dimensão da aliança com Deus. Aí eu falei, mas eu não sei, Senhor, eu não entendo muito sobre isso. E o Senhor falou que a aliança com Deus é quando você sacrifica as suas promessas para Deus. Aí eu falei, então, Senhor, então ainda a promessa vai se realizar? Porque aí eu não tenho nada, né? Porque aí eu falei, Senhor, eu te dou tudo, eu sou todo teu. É uma aliança. Minhas promessas, meus desejos, tudo. Aí o Senhor falou para mim, Gui, é uma troca. É o meu tudo pelo seu tudo. Você quer meu tudo? Então dê o seu tudo. E aí, então, lá eu fiz uma aliança com Deus. E teve no segundo dia uma montanha, né, que a gente subiu e chegou no topo. O Espírito Santo ativou uma fé em mim que eu fui marchando para a montanha. Eu vou viver as promessas. Eu vou viver as promessas. Eu vou viver as promessas. Ficava igual um doido. E eu fiquei até chegar no topo. E lá no topo, eu não sei se você vai crer, mas pouco me importa. O Espírito Santo, ele me tomou em visão. E eu entrei em uma sala. Eu entrei em uma sala e lá estava uma mesa muito grande. E lá tinham os anciãos e os anjos. E eu sentei nesta mesa. Aí eu falei, por que o Senhor me trouxe aqui? É tempo das promessas. Aí eu falei, uau. Aí os anjos começaram a rir de mim. Ele nem sabe o que espera ele. E aí eu vi um baú. Uma caixa grande assim. E a caixa ela foi aberta. E começou a emanar as promessas de Deus para mim. E elas se cumpriram. Na montanha. As 3. E então, muitas das vezes nós, como cristãos, ouvintes e praticantes da palavra de Deus, recebemos promessas de Deus.
mas muitas das vezes é difícil de crer. Mas aí, para você entrar na realização das promessas, você tem que entrar na tua aliança com Deus. E é isso que eu fiz, eu entrei na aliança com Deus. Deu o teu tudo, porque Deus, ele não é... eu oro, Senhor, 5 horas por dia, eu jejuo aqui, 40 dias só na água, sem água, tanto faz. Senhor, estou dando aqui, sacrificando. Não, Deus não quer o seu sacrifício, Ele quer sua aliança. A aliança é, me dá teu tudo, eu te darei meu tudo. E eu recebi um tudo de Deus. Eu sou dele agora. Eu não tenho apenas, não sou salvo, eu sou dele. Agora, eu já vivo a eternidade. Então Deus, Ele quer fazer uma aliança conosco. E é isso que eu aprendi na montanha. A aliança fica acima das promessas, mas quando você atinge o nível da aliança com Deus, você vive as promessas. Amém. Shalom, família. Eu, na verdade, desde o começo, eu nunca acreditei nesse projeto, né? Porque eu já tenho uma caminhada com Deus já. E eu falei, não é 3 dias que vai mudar a vida de uma pessoa, né? Então eu relutei muito, muito mesmo. E, na verdade, eu sou um homem assim que eu sempre busco muito conforto, né? A minha carne gosta de conforto. E eu já penso assim, trabalha, né? O serviço às vezes é pesado, dia a dia, corrido. E vi alguns vídeos das montanhas, falei, vou subir essa montanha para sofrer lá, ficar sofrendo. Aí eu falei, Aí eu estava trabalhando, me deu até eu trabalho agachando, carregando caixa. Me deu um problema no joelho. Eu falei, eita, Glória, agora eu nem vou na montanha. Mas o joelho ficou ruim. O joelho ficou tão ruim que eu falei, e agora? Mas como é que eu vou trabalhar? Aí eu falei, meu Deus. Aí Deus já estava começando a ministrar. Meu filho, você é muito orgulhoso, entendeu? Você acha que às vezes na força do seu braço, sozinho, você consegue as coisas. Então, peça oração para os irmãos da igreja, né, os seus líderes, seu pastor. Né, e foi aonde eu pedi oração e não foi de imediato, mas foi, né, dentro de uns 2, 3 dias, o Senhor Jesus curou meu joelho. E eu fiquei completamente curado. Mas ainda, mesmo assim, ainda eu ficava relutando. Mas, porém, eu leio a Bíblia. E Deus, ele me pegou assim, de jeito, né? Me deu um croquê assim, falou assim, acorda, rapaz. Né? Você tá relutando contra um projeto que é do meu coração. Né? E se você diz que me ama mesmo, quando Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, agora você vai ser pescador de homens. E ser pescador de homens não dá para ser menino. Porque o menino ele faz o que quer e vai aonde quer. E quando somos homens, servindo ao Senhor, estaremos em lugar onde não queríamos estar. Eu não queria estar nessa montanha. Eu, como Adriano, eu não curto esse negócio de subir montanha, acampo. Falei, pastor, não vou dormir lá não, cara. Barraca mó quente, eu sou calorento. Entendeu? Já fui acampar com minha esposa e não consegui dormir no carro porque não tinha ar. Eu fui para o carro. Falei, só sofrência. Mas aí o Senhor me levou e ali o Senhor ministrou meu coração. Que muitas das vezes, para a gente viver os planos e as promessas do Senhor, a gente tem que sair do nosso conforto. A gente tem que sair do nosso, como até o irmão falou, do nosso comodismo. Porque muitas das vezes estamos na igreja, estamos na caminhada e acabamos entrando no automático. E o Senhor Jesus falou, né? É hora de sair do comodismo, né? Porque, na verdade, muitas das vezes nossa carne quer, um exemplo, dormir até às 7, até às 10, não quer acordar às 4 horas da manhã. E lá eu tive uma experiência no segundo dia, né? Os anjos do Senhor lá, os querubins, os serufim passaram orando, eu ouvindo na barraca, aquilo fez, uau! Pô, isso aqui é glorioso! Né? Eu já imaginei, vai ter uma vigília aqui, levantamos, fomos, porque o espiritual é o mais importante, né? Deus ministrou isso e no outro dia também, para você, né, que tem dúvida, né?
Deus falou, isso é um projeto que está no meu coração para transformar homens, para transformar famílias. Porém, a gente temos que dar um passo. Eu abri uma passagem lá e Deus falou comigo em Jeremias, que temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Porque muitas das vezes imaginamos, né, tudo aquilo que, né, que minha carne imaginou que eu ia passar, realmente eu passei, mas eu passei por um propósito onde Deus virou uma chave na minha vida. E uma chave virada, você fica muito mais fortalecido, né? Então, a palavra que eu deixo é: dê esse passo de confiança para o que o Senhor tem para a sua vida, porque você pode ter certeza, você vai falar, valeu a pena. Não olhe para o dinheiro. O dinheiro, ele vai, vem, vai, mas o que Deus ministra em nosso coração e faz em nosso interior é algo que o dinheiro não compra. Amém? Gente, agora tá aí o último legendário. Todos deram testemunho. O nosso midianita da igreja. Shalom, igreja. Na verdade, eu estava torcendo para o pastor falar, não, vamos parar por aqui, né? Mas o meu maior desafio começou antes, na verdade. Tipo, todo mundo sabe que tem dificuldade de estar aqui na frente, falando na frente de todo mundo, né? E começou... Calma. Começou lá atrás, quando eu decidi ir para Legendários, né? Aí começou a vir os ataques, né? Tipo, começou, você não vai ser capaz, você não vai conseguir, você é um sedentário, você vai ficar com dores. Porque, acho que muitos não sabem, eu tenho problema de hérnia desde criança, desde adolescente, né? Que é uma coisa que eu aprontei, né? E eu tenho problema no joelho. E começou com um ataque financeiro, né? Tipo, começou, quando eu decidi ir, quando eu fiz inscrição e tudo mais, começou a ter ataque na minha família financeiro. Tipo, meu irmão perdeu o emprego, eu tive que procurar outro, meu pai ele só estava no TADE. E eu estava na Amazon, só que a Amazon, eu perdi a conta da Amazon e tal, né? Aí eu tava em Byton, eu tô em Byton ainda, né? Aí, quando eu consegui, na parte financeira, quando eu consegui e tal, aí começou a atacar uma dor bem antiga, tipo, que eu comecei a sofrer ataques de difamação, né? Que, tipo, teve coisas que aconteceram que não era verdade e estavam sendo ditas, né? Só que eu achava que isso acontecia, essas coisas lá fora, né, no mundo, né? E quando eu estava no mundo, eu era daquelas pessoas que, tipo, quando acontecia isso, eu tinha que me virar e eu tinha que mostrar para cada um o que é verdade e o que não era. Tipo, buscar, tipo, nas conversas, querer provar, sabe? Para cada um. E, tipo, eu me segurei muito, eu conversei com meus líderes e tudo mais, e eles me aconselharam, tipo, como eu estou em Deus agora, tipo, a minha vontade era nas pessoas e falar, ó, o que aconteceu? O que você falou? É verdade isso aqui? Por que você falou isso? Sabe? Chegar nas pessoas e confrontar, sabe? Por que você falou isso? Por que você inventou isso? E eu... Doeu muito no meu coração, porque eu estava querendo fazer isso, na verdade, minha cara não estava querendo fazer isso, mas eu estava me segurando, porque, tipo, ao mesmo tempo, no dia seguinte, chegou um irmão falando, ei, eu preciso disso, 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 aquilo, e eu estou contando com você, que é o Moi. E ele nem sabia da história de tudo, eu acho. Nem sei se ele sabe, né? E depois, mais tarde, chegou um outro irmão. Ney, tamo junto, vamos sair, vamos comer e tudo mais. E eu via que, tipo, eu não estava sozinho. E com o tempo foi passando, aí fui pra célula. Aí, nessa célula, tipo, fui embora com o irmão e a gente estava conversando. Só que, tipo... Nessa conversa que eu tive, tipo, com os meus líderes, tipo, não foi a difamação, a pessoa que fez a difamação. Foi a pessoa, o irmão que estava comigo e acreditou nessa difamação. Isso me doeu, porque eu não conseguia liberar perdão. E no mundo, eu sempre conseguia liberar perdão para as pessoas. Muito fácil. Eu era idiota, o trouxa, sabe? Que perdoava fácil, não ia atrás, sabe? Isso aí era certo. E aí, tipo, os líderes falaram mesmo, que isso aí é o correto, na verdade, tem que liberar perdão e tudo mais. Só que a minha cara não tá falando mais alto, né? E a minha dor não era com aquela pessoa que te difamou. A minha dor maior, que eu não conseguia liberar perdão, era com a pessoa que já conviveu comigo quase um ano e acreditando nessa mentira antes de falar comigo. E não veio falar comigo. Aí, na sexta-feira, eu saí com esse irmão, né? Depois da cela, eu fui levar ele embora. Só que nesse meio tempo do caminho,
ele falou, Ney, ora por mim. Ele começou a contar mais história da vida dele, sobre a vida dele e tudo mais. Ney, preciso de uma oração. Aí ele começou a falar sobre o que era, e era sobre liberar perdão para os pais dele. E ele não estava conseguindo liberar perdão. E eu falei, meu Deus, como que eu vou orar para uma pessoa liberar perdão, sendo que eu preciso liberar perdão e não estou conseguindo? E todo mundo sabe que eu tenho vergonha de orar em voz alta, de orar e falar em público, sabe? Quando eu vou orar, eu me travo, sabe? Eu começo, Senhor, meu Deus e Pai, e minha cabeça começa a virar confusão, né? E trava tudo, não vem palavras. Aí, nisso que eu estava orando por ele, não sei, começou a sair as palavras da minha boca, ele começou a chorar, e eu comecei a chorar junto, porque as palavras que eu estava liberando, ela falava para mim também. E, aí passou, aí aconteceu isso, aí no sábado, eu fui fazer o exame, para poder ir, né? Aí, eu fui com o irmão, aí a gente passou na sala junto, porque quando dois não falam japonês, juntando, dá uma coisa legal, né? Aí, aí foi nós dois, aí o médico chamou, e o dele deu ok. Aí começou a falar, Kimura, não sei o que. Eu falei, misericórdia, tá repreendido. Aí, como a irmã, a tia me estava na clínica também, aí ligamos para ela traduzir. E lá, o médico falou assim, você tem um caminho estreito no coração. E não sei se eu vou poder liberar você para a montanha, né? E aí perguntou se a montanha era grande ou não. Eu falei, deve ser de boa. Eu acho que não é tão grande, né? Aí eu falei, vou falar com o pastor no sábado, depois, na noite, vai ter o culto, né? Aí, não consegui falar com o pastor. Aí foi passando, falei, não, você não vai dar conta, você vai dar um piripaque ali, vai acontecer alguma coisa. Aí eu fui, aí foi passando os dias. Aí eu falei, não, eu vou de todo jeito, de qualquer forma. E chegando no Legendários, o irmão que eu precisava liberar perdão estava na minha família. Eu falei, não é, é nada, meu Deus, você quer Deus? E a pessoa que fez essas conversas também estava. Aí eu falei, não é possível que Deus está querendo trabalhar. Aí no primeiro dia, por causa dessas pessoas, eu falei, não vou pedir ajuda para ninguém, misericórdia. Aí eu falei, não, vou até o fim. Eu também eu gosto de ajudar as pessoas, mas eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Isso Deus trabalhou muito em mim também. E no primeiro dia eu falei, nossa, não vou pedir ajuda, tanto é porque tinha pessoas que tinham mais dificuldade do que eu na minha família, né? Aí as pessoas estavam de boa, vou ajudar as pessoas, assim, pelo menos vou dar conta da minha mochila, porque eu não tô ajudando ninguém, mas tô atrapalhando ninguém também. Aí só que quando chegou a noite, eu falei, nossa, por que eu não pedi ajuda? Começou a doer tudo. Meu joelho começou a arranhar, sabe? Por causa de eu ter problema no joelho. Aí, no segundo dia, Deus começou a ministrar no meu coração de que posso pedir ajuda sim. Nós somos uma família. Porque tem um momento lá que acho que o ministrante, o legendário, falou assim, quem tem problema no joelho? Aí eu falei, eu tenho. Então você pode jogar para trás. Aí você quer participar aqui, era um momento que, não sei se posso falar, né? Era um momento lá, aí que você tem problema no joelho, pode ir para trás. Aí logo quando ele falou isso, na minha cabeça ficou, família, não abandona a família. Aí eu falei, não, eu vou. Aí a consequência é sua. Aí eu falei, não, eu vou. Que na hora veio na cabeça, a família não abandona a família. Aí eu fui, só que depois meu joelho não consegui mais andar. Porque depois logo sentamos, a gente comeu aquele banquete, né, que vocês conhecem. Aí a gente sentou, só que para levantar, eu falei, misericórdia. Aí nisso, quando teve um trecho que estava indo parando, aí eu falei, irmão, ajuda aqui essa mochila, pelo amor de Deus. Carrega essa mochila. Por um trecho, daí eu consegui pedir ajuda. E Deus começou a meditar no meu coração, porque eu lembro que quando aconteceu aquelas difamações, aquela dor de não liberar perdão, eu cheguei a falar com os meus líderes que cheguei a ponto de querer renunciar a todo o meu ministério, de onde eu estou sendo colocado, que está sendo difícil para mim, mas eu quero. E eu cheguei a um ponto de que falei assim, não, só quero ir para a igreja, quero ficar lá no meu cantinho de sempre, que foi, e ficar só no culto. Aí só que na montanha Deus falou, não, é ali onde você tem que estar. E aí eu comecei a conseguir pedir ajuda, né? Aí teve um outro momento que Deus estava falando através de um legendário sobre incapacidade. Que ele não se sentia incapaz, que ele sentia medo. E ele falou sobre um filho dele que estava na minha família. E falou das dores dele, falou
que eu se senti capaz e tal. E nisso eu senti que era para mim também. Aí eu achei que era uma coisa, só que era uma outra coisa que tinha que acontecer. Aí eu falei, não é possível. Eu vou ter que superar esse medo. Que vocês sabem qual que é, né? Aí eu tava caminhando, falei, não, eu vou. Falei, não vou. Aí chegou a ponto de eu superar os meus medos. Tipo, eu falei, não, vou dar 2 passos para trás, falei, não vou. Aí dei 2 passos para frente, falei, vou. Aí minha perna não ia, eu falei, não vou. Aí, quando eu acho que eu falei, não vou desistir, veio muito na minha cabeça, tipo, vai desistir agora? Depois do dia que você passou anterior? Aí eu falei, eu vou. Aí nesses flash de segundos, eu vi os legendários contando 3, 2, 1. Aí eu fui, só que eu me joguei de braço aberto também, sabe? Falei, não, é isso que eu quero, é assim que eu vou. E porque se fosse pelas minhas próprias forças, eu não ia conseguir. E teve depois dos louvores de madrugada, Deus tocou muito no meu coração. E depois que a gente voltou, eu estava voltando para a barraca, eu chamei esse irmão. E consegui liberar perdão para ele. E aquilo me aliviou muito, sabe? Uma carga sobressaiu do meu corpo, sabe? Tipo, saiu um alívio. E eu tava sem mochila, né? Tipo, saiu um alívio. E, tipo, aquilo me deixou leve, sabe? E Deus falou muito nessa montanha sobre autoconfiança. De você acreditar mais em você, em si mesmo e, tipo, no que você pode alcançar para Deus. E as pessoas estão olhando pra gente. E é isso. Legendários! Sim, legendário! Quem somos? Homens inquebrantáveis! Para quem estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? É a vida pelos nossos amigos! Au! Legendário! Sim, legendário! Quem somos? Homens inquebrantáveis! Para quem estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer?